pastora, que alegria. Ai, tô tão feliz. Ai, Rafa. Olha, quando eu falei lá na minha igreja. Tá. A minha igreja é 99% criciumense. Aham. É criciumense. Aí eu disse assim, para as minhas amigas, vai ter live e tal com a pastora Cris. Aí uma delas até falou, ai, eu era das nações. Ai, a pastora Cris, eu não sei se tu conhece a Tati, eu acho. Tati da Itália, ela tá na Itália com a família. Não, ela tá em Londres, mas já morou na Itália, algo assim. E aí ela disse que já congregou com vocês, já fez parte das nações e Aham. já compartilhou para todo mundo. Gente, vamos, que é minha pastora querida. Eu disse, ai, que máximo. Pastora até conhecida aqui, na minha cidade, Olha. aqui em Londres. Tá muito chique. E eu quero Ai, conhecer Londres. obrigada. Tu não veio É, ainda aqui, né? Tu foi, acho que nos Estados Unidos, ouviu alguma coisa assim, né? deixa eu só aumentar o meu volume aqui. Já fui pra lá, mas pra Europa ainda nunca fui. Mas Deus proverá. Mas, Rafa, né, se a gente começar, eu te amo de longe, Oh, né? A Jesus, gente se gosta misericórdia. de longe, né? E que Deus proporcione esse encontro, né? Quem sabe um dia eu Vai. vou pra aí ou tu vem pra cá, não sei. Mas que Deus proporcione esse encontro pessoalmente, pra que a gente tome um cafezinho Eu juntas. tô tão ansiosa porque eu vou agora, em nome de Jesus, em dezembro pro Brasil. Ah, E eu tô tão assim animada porque eu sou igrejeira, né? Daí eu já botei na aham, lista. Eu tenho que ir nas nações, que eu, né, na aham. minha época, eu era assim, da Assembleia de Deus, então para mim só existia a Assembleia de Deus, sabe? Eu Assembleia. tinha, É. eu tinha essa imagem, assim, não, eu só vou na Aham, Assembleia, só congrego, etc. E aí eu tô assim, ai meu Deus, que maravilha, porque a visão da Igreja das Nações aham, eu acredito que é igual, eu posso dizer isso, é igual à da minha igreja, entende? aham. O estilo da liderança, o louvor, o estilo do Sim. louvor, as Aham. canções, as ministrações. Então, eu me identifiquei demais. E até hoje eu não sei como eu te encontrei. Eu Pois não é, como sei. é que a gente se encontrou até? Também não sei. Eu só sei que eu penso que tu compartilhou algum post, ou alguém compartilhou da igreja, eu entrei na igreja e fui xeretando tudo, e já te Aham. adicionei, e aí comecei a te acompanhar, e amei também, né? A conexão, assim, ai, não sei, eu amei, assim, é de Deus, É, Cris. é. Mas eu sinto algo. Claro que a internet ela proporciona isso, né? Mas eu sinto algo de Deus e quem tá ouvindo a gente, vocês vão compartilhar isso, assim. Parece que Deus está. Parece não, né? Deus está unindo. E esse movimento até com as mulheres, gente de tudo quanto é canto, assim, não é? Existe, assim, é como se existisse uma urgência de Deus para resgatar a mulher. E Deus está unindo, assim, aconteceu uma aceleração comigo nesse último ano, nesse sentido. Deus me conectou a muitas mulheres de vários lugares. E é tão interessante, assim, que duas dessas mulheres até, elas já vieram para Cristina para tomar café comigo. E é como se a gente se conhecesse há muito tempo, assim. Então, Deus está fazendo algo que, de repente, daqui uns anos a gente ainda vai entender o movimento que Deus está fazendo, assim, né? Sobre. Não, é muito de Deus, é É, exatamente o que eu sinto e o aham, que está acontecendo, porque eu participei de uma reunião de mulheres brasileiras e nigerianas olha. e pastoras aqui da Europa mês passado. E eu tava assim, ó, eu tava no trabalho pensando, Deus, eu fui convidada para a reunião e eu disse assim, ó, Deus, tipo assim, o que que eu vou fazer lá? Porque, tipo assim, eu me sentia pequena perante as Isso. pessoas que eu estaria na reunião. E quando eu cheguei na reunião, começou a oração e nós orando juntas, pedindo direcionamento e tal. Cada uma depois compartilhou o que estava sentindo. E aí as nigerianas falaram assim: olha, eu estou sentindo que Deus está unindo as mulheres, né, das Uhum. nações Isso, brasileiras com isso. europeias, sabe, com o mundo Aham, todo. E para esse propósito, tacar fogo, minha filha, tacar isso. fogo nas nações, nas É, cidades, sabe? E eu falei, é isso, eu senti a mesma coisa, sabe? Porque tipo assim, ó, tem muitas mulheres, pastor, eu sei que tu sente isso, que estão ali no secreto, queimando, com o coração isso, queimando, e isso, pensando assim, ó, gente, Deus, eu tenho esse fogo no meu coração, mas eu não sei para que tempo, para o quê, por quê, sabe? isso. É algo que consome, que a gente vê que é maior do que nós.
E Deus está fazendo isso. Não te preocupa que eu vou unir o teu fogo com outro fogo e vai se tornar uma fogueira. É Isso. isso que Deus tem falado, sabe? Continua aí na presença, nesse fogo aí que daqui a pouco eu vou conectar. Vou fazer conexões, sabe? E Deus está É, fazendo. Olha, nós duas somos provas das conexões aí que têm surgido. exatamente. A gente até foi, a gente foi numa conferência em Brasília, ali na igreja do JB Carvalho, e veio os pastores americanos ministrar, assim, e eles é como se houvesse uma linguagem a respeito disso, assim, sabe, de unidade, e algo no Brasil que está indo, assim, que está fluindo para as nações, né? E eu É acredito que até verdade. brasileiras pontuais, assim, em alguns lugares do mundo, e Deus está nos unindo, Deus está fazendo algo, né? Eu não sei, eu sinto, assim, que a, a volta de Jesus é muito próxima, né? Tá vindo um funil, mas ao mesmo tempo que tá vindo esse funil, a pandemia ela trouxe a gente para a internet, a pandemia trouxe a gente para as lives, trouxe a gente para essa conexão. E depois da pandemia houve conexões que se não tivesse, né, não haveria essas conexões assim. Então é como É se é verdade. bem como tu falou, várias pessoas orando com o mesmo espírito, né? Em vários Uhum. cantos assim do mundo e estão se unindo. Então é muito e no Brasil tem acontecido isso. E é uma coisa assim muito legal porque é como se barreiras, né? Claro que ainda tem, né? Mas assim, é como se muita gente já não ligasse mais para barreira de teologia, de placa de igreja, essa coisa de É. como disse, eu vim da Assembleia, eu era só da Assembleia. Isso meio que tá caindo, assim, não tem mais aquela coisa, né? Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou da Assembleia de Deus. Então meio que tá quebrando essas barreiras, porque Deus precisa da nossa unidade, porque é como a palavra fala, né? A unidade, o povo vai ver o meu nome quando a igreja se unir. Então, essa unidade de É verdade. pensamento, aí quebrando o ego, quebrando as barreiras, né? Sem comparação, sem competição, é essa unidade, essa grande voz é que vai trazer a glória de Deus. A gente está vindo, eu creio que está vindo algo muito grande, assim, de restauração. Tem se falado muito, né, Rafa, dessa coisa de restaurar a identidade. Eu creio que quando tem algo que está sendo muito falado, não sei se tem esse pensamento, é um pensamento meu, assim. Quando tem algo sendo muito falado, em vários lugares, Deus quer comunicar algo para nossa geração. Sempre penso assim. Penso E mesmo. tem algumas coisas que a gente ouve assim, até. Já tô até de saco cheio de ouvir, né? Então, mas assim, porque Deus quer comunicar algo, está sendo muito falado em vários lugares. E sobre identidade, é uma coisa que. Paternidade e identidade, é uma coisa que a gente tem ouvido muito durante, de repente, aí 2, 3 anos para cá. Então, Deus quer comunicar algo em relação a isso, sobre identidade, sobre paternidade, o que Deus está restaurando na nossa geração. Então, Deus está querendo comunicar algo, né? A gente vê vários profetas, né, falando, ministrando, pregando a mesma coisa, porque Deus precisa resgatar essa identidade de filho para que algo realmente, para que uma transformação genuína aconteça. Porque hoje a nossa guerra, ela não é mais uma guerra de espada, né, que acontecia antigamente. A nossa guerra É. hoje é uma guerra cultural, né, Rafa? Assim, e a mulher, e a maioria aqui, vamos falar, o nosso tema aqui, né? Tu tinha botado fixo no outro. Mas já Eu falando do botei, não nosso. botei a esse É agora. porque tu Aí vou fechou a botar live, agora, né? corre. E Bem fala lembrado. do nosso tema, porque que tem que se falar sobre a mulher, porque a mulher hoje é a mais atacada. Culturalmente falando, a mulher está sendo muito atacada, né? A mulher está sendo muito atacada, assim, roubando a identidade da mulher, a confusão em relação ao papel da mulher. E Deus está levando mulheres, levantando mulheres pontuais. Por que que nunca se falou tanto de pastoras ou líderes, né? Tem algumas igrejas que não aceitam título de pastora, né? Mas não entrando nessa questão teológica, né? Pastoras e líderes ou esposas de pastor que estão se levantando com grande força, como não houve, por exemplo, eu sou filha de pastor, como não houve na época dos meus pais. Né? Porque essas mulheres estão se levantando. Porque a essas mulheres é que vão dizer para as mulheres, volte para casa. Volte a ser esposa, volte a ser mãe. Porque se o pastor, né, se o homem falar, ele está sendo ou Uau. machista, ele está sendo. Não, então tem que se levantar. A mulher, a esposa do pastor, para dizer para as mulheres: eu estou falando, volte para casa, tenha filhos, restaure a sua família. Né? É maravilhoso ser dona de casa, é incrível ser esposa, tá tudo certo ser submissa, né? Uma submissão debaixo de um amor, mas eu acho que a igreja durante muito tempo, hoje a igreja está pagando a conta por não ter ministrado, por não ter
falado corretamente para a mulher, né? E da mulher. A mulher viveu um subjugo na sociedade, mas também na igreja. Então, assim, como a igreja ela foi omissa, tá vindo esse tempo, mas tá vindo o tempo de uma guerra cultural. Então, há algo no mundo É, espiritual que é muito maior do que a gente, né, que os nossos olhos estão vendo. Hoje a nossa guerra espiritual ela é uma guerra muito cultural, né, Rafa? Não sei como é que tá aí na Europa, mas aqui a gente, pô, no mundo inteiro, né? Toda a sim, questão de sim, aqui tirar também tá. da confusão dos papéis. E Deus precisa levantar mulheres que tenham voz para resgatar esse lugar, para resgatar o lugar da mulher. Né? Por que a gente colocou esse título, A Força da Mulher? Porque a mulher tem uma força que Deus deu para ela, que é dela, tem um lugar que é da mulher. E o nosso lugar não é no lugar do homem. O homem tem que estar no lugar dele, a mulher tem que estar no lugar dela. Mas querem nos tirar do nosso lugar, dizendo ocupe o lugar dos homens. Não, eu não quero o lugar do meu marido. Eu não quero lugar, eu quero o meu lugar, né? Aquilo que Deus me deu. Então, assim, a força da mulher é que nós temos que descobrir o que Deus colocou em nós. Por exemplo, uma das coisas que eu considero que é extremamente forte na mulher é a sensibilidade. Sensibilidade não é sinônimo de fraqueza, sensibilidade é sinônimo de força. Porque tem lugares que você só conquista com a sensibilidade, né? Não é? Tem lugares que você só conquista na sensibilidade. Então, assim, a gente Com certeza. precisa aprender a resgatar o que Deus colocou na mulher. E Deus está levantando mulheres que tenham essa voz para resgatar a maternidade. Por exemplo, esse instinto materno, Deus colocou o útero em quem? Deus colocou o útero na mulher. Então, esse instinto da maternidade, de você não precisa ser mãe para ter um instinto de proteção. Porque a gente foi dado a graça de gerar foi dado para a mulher. E o que Satanás quer nos tirar, Rafa? Satanás quer nos tirar da nossa casa. Satanás quer tirar a mulher da sociedade, que é o instinto de proteção, o instinto materno, de cuidado. Porque o órfão precisa dessa mulher que tem um instinto maternal. Então, se a mulher ela começa a se tornar muito bruta, né, que só trabalha, ela vai perder esse instinto de proteção, ela vai perder esse instinto maternal de cuidado. Então, Deus está levantando mulheres com voz para resgatar a força que é da mulher. A nossa casa, as nossas famílias precisam de volta essa mulher de volta para casa. Vou parar de falar para Verdade, ti. Cris, isso é tão tremendo. Não, É, não, pode. Eu estou aqui para ouvir esse tema maravilhoso que eu sei que tem um monte de coisa para compartilhar com você. Nem passa a bola para mim. Cris, é tão verdade isso, porque é nítido que é um tempo para a mulher, né? É tempo para homem, sim, óbvio. Mas é. é nítido o quanto nunca se viu tantas Tanta mulheres pregando, ministrando com isso. tanta graça. É. Como nos dias que a gente está vivendo, eu nunca vi isso. E esses dias, vira e mexe, eu recebo essas perguntas polêmicas, né? Que, abusadas. É, mas mulher não é para ser pastora e tal. E Deus está preocupado com o título. Uhum. Por que essa preocupação, né? E É. outra, Todas, né? normalmente são perguntas de homens, né? Não é por que É. será, né? Aham. Aí, e tu pensa assim, Deus está preocupado, Deus quer que o evangelho seja pregado, Deus quer que vidas sejam restauradas, Deus não está Isso, olhando para mim e vendo o meu título de pastora, o meu isso. título de presbítero, o meu título de Aham. evangelista. Deus quer saber do evangelho ser É. pregado, é isso que importa, não é, Cris? Aham. Sim, porque Mas a mulher, continua, vai. para a mulher, assim como para o homem, né, foi dado os ministérios, né? Ministério de profetizar, de mestre. Então, o pastor, o mestre, o profeta, o evangelista e o apóstolo, né? Então, foi dado isso para o homem e para a mulher, né? O pastoreio, assim. E contando um pouco, né, da minha história, assim, para quem não me conhece, né? Sou pastora aqui na Igreja das Nações de Criciúma. E aí eu vim, Rafa, dessa filha de pastor, né? Não queria ser pastora jamais. Tinha uma coisa que eu não queria ser a pastora, não queria ser líder, eu queria só ser de Jesus, né? Tá lá na igreja, servir ao Senhor, mas sem responsabilidade nenhuma. E eu sei que tem gente aqui que tá, ai, pastora, eu não quero responsabilidade, né? Mas a gente tem vivido um tempo, para quem tá ouvindo a gente aí, que Deus tem que chamar os seus. Você precisa ter voz. E aí, agora deixa eu fazer os cálculos, tá? 15 anos, eu vou fazer 15 anos de casado.
E aí o Senhor me chamou, eu e meu marido ali no início do nosso casamento, a gente começou a liderar jovens, né, Rafa? Mas eu não tinha voz, assim. Eu era a sombra do meu marido. Então, onde que meu marido fazia, eu fazia. Onde meu marido liderava, eu liderava. Eu tava ali como uma boa esposa do lado do meu marido, né? E sempre servindo ele, mas eu sempre falava para ele assim, olha, eu não quero nada desse negócio de pastoreio. E quando eu ganhei, meu filho fez 12 anos agora, tá? Mas quando eu ganhei meu filho, o Arthur, ele tinha alguns meses, assim, porque eu lembro que ele estava na cadeirinha, assim, do carro. E nós estávamos vindo na Avenida do Trabalho. E meu marido olhou para mim e ele disse assim, Cris, eu sinto que Deus está nos chamando para o pastoreio. Sabe? Ele falou assim, Deus tá nos chamando para o pastoreio. Eu olhei para ele, né? Só faltei avançar no pescoço dele. E eu olhei pra ele e disse assim, olha, amor, se você quer ser pastor, seja. O negócio é contigo, comigo não. Não me chama pra esse negócio, que eu nunca vou ser pastora. Porque... E aí eu falei uma frase. E é dessa frase que eu quero falar um pouco com vocês. Ai, a Thali! Thali! Beijo, amiga! A Thali que tá em Ela Londres, que ó. congrega comigo! A Thali é minha amiga da vida, tá? Tu vai Ela que eu amar falei, ela. guria, que Rafa, congrega tu vai amar comigo ela, ela é agora. maravilhosa. E Adoro já ela, aí, ela tá no coração. Aí. não, a Thali é maravilhosa. E aí eu falei assim pro meu marido, olha, porque eu não vou passar, eu não quero que o meu filho passe o que eu passei. E foi essa frase que eu falei. Ou seja, eu estava tomando decisão na minha vida a partir de uma mágoa, a partir de uma dor, a partir de um ressentimento. E meu marido ficou quieto e ali eu disse pra ele, tipo, never, né? Porque eu não quero que o meu filho passe o que eu passei. E aí passaram-se os anos, tudo, até que a gente foi chamado para fazer um curso de pastor e fomos consagrados pastor, tudo, e passei por um processo com o Senhor. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes a gente passa por um processo de dor, de ferida, de mágoa, um ressentimento, alguém falou uma palavra, e aí a gente tem medo. E a gente começa a guiar as nossas vidas a partir dos nossos traumas, não a partir da verdade do Senhor, não a partir da palavra, do que Ele tem para nós, a partir do nosso propósito. Então, assim, eu estava condicionando a minha vida a partir de uma dor. Eu estava condicionando, eu estava tomando decisões na minha vida a partir de um trauma. Não a partir do propósito, a partir daquilo que o Senhor tinha para minha vida. Então, eu tive que, todo esse tempo, ser curada. Eu passei por um longo processo de cura. Tanto confiar no Senhor, renunciar à minha vida, renunciar às minhas dores, meus passados, não ficar com esse medo de que os meus filhos vão passar por isso, de que os meus filhos, né, enfim, podem passar por isso, né, e de repente vão passar por coisas que eu passei. Mas eu estava tomando a minha decisão em cima de um trauma. Então, muitas mulheres aqui que estão me ouvindo, muitas vezes você não está vivendo o que Deus tem para a tua vida porque você está tomando decisões a partir de um trauma, não a partir da palavra do Senhor, não a partir do propósito que Ele tem. E quando a gente tem medo, Rafa, o medo ele é bom pra gente, o medo ele é confortável, porque o medo ele vai nos deixar na nossa zona de conforto. E o medo, quando a gente tem medo, a gente começa a fazer o quê? Levantar muros de proteção. Então, o medo ele vai fazendo o quê? Que a gente levante muros de proteção e esse medo nos protege. Nos protege a gente, assim, não quebrar a cara, não se magoar de novo. A gente tem essa sensação de que, ó, eu já passei por aqui, então o medo ele nos protege. Então, o medo aparentemente ele é algo bom. Então, durante muito tempo eu fui me fechando. Então, eu posso dizer assim que eu era tímida, eu era fechada. Eu fazer uma live, isso aqui, tu pode, assim, ter certeza, plena convicção, que isso aqui é cura do Senhor para minha vida, é restauração. Então, eu pregar publicamente, né? E aí eu aprendi, Rafa, que o Senhor, ele não quer a minha perfeição, ele quer as minhas fraquezas. Né? Então, quando eu entendi o que Paulo falava, né? Senhor, tira esse espinho da carne, tira, tira. E Deus não tirou, ele disse, então agora eu entendi que a tua graça me basta. Porque o teu poder, ele se aperfeiçoa justamente nas minhas fraquezas. Então, nessas minhas dores, nas minhas dificuldades, nesses medos que eu tinha, porque eu fui levantando tanta barreira que eu não me relacionava mais. Né? A Thali, que é minha amiga, a Thali me conhece desde quando eu tinha 18, 19 anos, tá? A Thali, ela, tipo assim, ó, eu fiquei amiga dela porque a gente tinha uma amiga em comum. Eu tenho uma amiga, não sei se ela tá aqui, que é amiga. Eu só ficava amiga das amigas que ela fazia. Porque eu não sabia nem fazer amizade, Rafa, eu não sabia falar, eu não sabia conversar. Então a Mi era amiga da Thali. Daí ela me apresentava para as amigas dela e eu ia ficando amiga das amigas dela, entendeu? Porque eu não sabia me Aham, relacionar, eu não sim. sabia falar, eu não sabia conversar, né?
E aí eu tinha até uma fama, não sei se alguém aqui carrega essa fama de antipática. Eu tinha uma fama de antipática, assim, porque não é porque eu não queria me relacionar, eu era fechada, eu era tímida. Porque muitas feridas da igreja foram me fechando, entende? Então, assim, igreja fere, e fere, não adianta, vai ferir, pessoas ferem, né? E aí Claro. eu tive que passar por esse processo de cura com o Senhor, até quando eu comecei a ministrar, e eu fui numa conferência, e lá no Chile, sim, pastores que são pais espirituais na minha vida hoje. Ele me chamou e ele disse assim, ele deu uma palavra que me feriu tanto. Sabe aquelas profecias que você recebe, mas é assim, é um tapa na tua cara? E ele disse assim, eu tenho Já, uma já. palavra do Senhor. Eu falo, ai Deus, né? E aí ele Essa me doeu. chamou na frente. Ele me chamou na frente, ele é um pastor lá do Chile. Eu e meu marido, ele falou assim, eu tenho uma palavra para você. E ele disse assim para mim, está confortável para você. Eu disse, confortável? Tu nem sabe nada da minha vida, né? Ele está confortável. Ele disse, porque até hoje você esteve atrás do seu marido. Mas está chegando um tempo que Deus vai te tirar de trás dele, vai colocar ao lado. E Deus vai te dar uma voz. E você vai começar a ter revelação da palavra. E você vai começar a ministrar a palavra. Quando ele Meu parecia que eu estava dizendo assim, eu acho que ele está falando para a pessoa errada, né? E olhando para o lado assim. Foi algo assim que eu disse, né? Mas foi muito confrontador para mim, porque eu disse, confortável, né? Eu tô aqui o tempo inteiro servindo ao Senhor. Então a gente acha, quando a gente tá servindo ao Senhor, ai Deus, eu sou o máximo na tua presença, né? Mas eu estava vivendo no meu conforto. Meu conforto era atrás do meu marido. Então tudo que ele fazia, eu fazia, né? Uma boa esposa. Mas chegou o tempo que Deus queria me dar uma voz. Eu tive que quebrar todas as minhas barreiras, os meus medos, os meus traumas e tudo. A minha identidade ser restaurada. Por isso eu comecei falando sobre identidade, né? A minha identidade ser restaurada. E eu descobri essa força que tinha dentro de mim e que, na verdade, o que roubava a minha força eram os meus medos, né? Eram os meus traumas. Eu tive que passar por esse processo. Deus me levou por todo esse processo. E aí eu tive outra conferência que foi na nossa igreja, uma conferência Famílias Fortes, e veio um pastor da Argentina. Esse pastor faleceu até do Covid. E um pastor, assim, e ele... que eu amo de paixão, assim. E aí ele me chamou na frente também, outra palavra que eu recebi, e ele disse assim, eu sou formada em moda, sou formada em design de moda. E quando eu me formei em moda, trabalhei no mercado de moda como estilista e depois eu saí do mercado e fui fazer curso de patchwork, eu abri um ateliê, assim. Então eu atendia muitas mulheres com esse ateliê de patchwork que eu tinha. Olha só a palavra que ele deu, como a gente é carnal, Rafa. Ele me deu uma palavra, ele falou assim, eu vejo Deus te dando, ele falou essa palavra, Deus te dando um desenho com mulheres. Você vai ministrar para muitas mulheres. Essa foi a palavra que ele me deu. Quando ele me deu essa palavra, nós ministrávamos para jovens. Eu nunca falei com mulher, né? Porque eu acho super difícil falar para mulher, né? Mulher é um bicho difícil. Então eu falei assim, eu nunca É, vou ministrar pra mulher. Eu disse, a mulher que vai me ouvir. Aí, na hora que ele falou isso, eu disse, ai, Senhor, eu acho que tem a ver com o meu trabalho, né? E eu acho que eu vou dar aula de patchwork. Eu pensei tudo no meu trabalho, assim. Eu digo, ai, que mente carnal, né? A mente bem natural, assim, foi pro meu trabalho. E eu nunca me imaginei ministrando para mulheres, mas eu passei um processo tão profundo com o Senhor de restaurar a minha identidade, de ser uma menina que cresceu na igreja, ser filha de pastor. Hoje Deus me traz assim muitos filhos de pastores assim, porque eu entendo realmente profundamente o coração e as dores que a igreja causa em filhos de pastores. E o quanto a gente é cobrado, né, a ser a pregação do Pai. Então hoje assim, só para te ter uma ideia, há 2 semanas atrás a minha filha teve uma gincana na salinha da escolinha ali na igreja. E tava a minha filha e a minha sobrinha, que a minha sobrinha também é filha, meu irmão é pastor também, e elas estavam rindo as duas, porque uma veio no culto de manhã e outra veio no culto à noite. As duas participaram da gincana, mas a equipe das duas perderam. E elas estavam rindo e elas falavam assim, mãe, a gente perdeu, mas todo mundo estava esperando que a gente desse a resposta certa, porque eles falavam assim, mas vocês são as filhas do pastor? ai, meu Deus, Aí ela que assim, por pressão. quê, mãe, que eles esperavam que a gente acertasse? Eu disse, pois é, por quê, né? E eu fiquei assim, e eu disse, ai, Senhor, né? O que eu temia me sobreveio. Então, assim, não sei, é aquela expectativa que tem, né? Que o filho do pastor tem que saber a Bíblia Todo mais que mundo. todas as crianças, porque a gente tem que ser a pregação do pai. Então, meio que o que eu não queria que os meus filhos passassem, de certa forma, acho que eles até vão ter que passar, né? Enfim.
Mas hoje protegendo muito mais, né? Tendo uma consciência muito mais profunda, assim. Mas eu acho que é isso, assim, que eu passei por esse processo tão longo com o Senhor. Quando eu vejo uma mulher, e aí quando começou a pandemia, Rafa, eu comecei a fazer live todos os dias. Quando eu liguei a câmera, eu pensei assim, meu Deus, ninguém vai entrar nesse negócio, eu vou ficar aqui sozinha falando pro além. Né? Pensei assim, ninguém vai entrar. E Eu aí acho que eu Deus te começou. conheci melhor ainda na pandemia, porque tu ficava live cedo. Não era cedo no Brasil? Ai, deu uma travada, Jesus amado. Gente, travou só pra mim? Eu tô ouvindo tua. Agora voltou. Tá, Voltou, voltou. né? Tá, o que que Tá. tu falou que Então eu acho que tu fazia live cedo, não Isso, era? 10 da manhã. De Aham. manhã. É, pra Isso, mim 10, né? Não porque sei que horas aí pra ti. eu só lembro que é 10, 11, 12, uma. Eu acho que era o horário que eu tava saindo para buscar o Oliver na escola ou chegando. Só sei que eu tava no carro a maioria das vezes, aí eu Aham. clicava ali, eu não acho que eu liguei as tuas notificações e parecia Cris entrou live, porque eu sabia que tu estava naquelas semanas de Aham. séries de administração. E aí eu te conheci melhor, eu lembro exatamente, palavras maravilhosas ali, eu te conheci melhor ali. Aí tu É. entrou, foi naquela época que tu se soltou na pandemia, com as Não, foi lives? antes. Eu já ministrava antes. Mas assim, né? No online foi ali. Já ministrava. Porque se a Uhum. gente começou a assumir a igreja, eu nunca. Deixa eu te falar, eu tive um processo com Deus, assim, né? Meu marido sempre falava assim, Cristo, tu tem palavra, tem revelação, tem uma unção que tu tem que. Enfim. Mas eu nunca gostei. Eu sempre fui. Eu sempre fui. Acabou aqui o meu negócio, gente. Aqui. Eu sempre fui muito de bastidor, assim, Rafa. Eu sempre fui. Eu fui forjada nos bastidores, limpando cadeira, limpando igreja, fazendo comida em retiro. Eu fui forjada assim, né? E até eu acho que esses lugares é que dão autoridade para quem ministra. Tem uma palavra, quem esteve nos bastidores tem uma palavra diferente. Uma palavra muito mais de misericórdia, de Bem empatia, verdade. né? Do que quem já chegou pro microfone direto. Às vezes a Não, palavra é eu falo dura. assim, ó, Deus não levanta vadio. Eu já É, falo assim, porque todo mundo que Deus levantou tava com a mão ali trabalhando em algum falando a lugar, pastora. tava trabalhando, É, serviu, tem propriedade para tem falar, propriedade para sabe? falar. Que É. serviu. Exatamente. Então, eu era dessas. Então, meu último lugar, eu servi em tudo na igreja, né? Cresci, rata de igreja. Mas, assim, microfone era o último, né? Não queria, assim. Até hoje, tem gente que fala, tu já te acostumou? Eu digo, eu não, gente, eu sinto dor na barriga, me dá. Quantas vezes? Eu já saí vomitando, eu já saí com vontade de fazer xixi, assim, porque realmente fui trabalhar na minha timidez, assim, né? E o peso espiritual que a gente carrega, assim. E aí, quando a gente assumiu a pastoreio da igreja, né, faz 4 anos, assim, e aí a gente veio já ministrando e tal. E aí foi quando eu comecei o ministério com mulheres, comecei bem pequeno, comecei com um propósito, e desse propósito ampliou, né? Depois veio a pandemia. E quando começou a pandemia, foi quando eu comecei a receber muitas mulheres me procurando, abrindo o coração, aconselhamento. Hoje eu dou 2 dias de aconselhamento na igreja, minha agenda é assim, muito aconselhamento, né? E, e eu aprendi que eu tenho um pastor amigo que um dia ele que sentou com o Hernandes Dias Lopes, ele disse assim, pastor, me dá 2 conselhos. Um eu até não lembro, mas ele disse que o outro, o pastor Hernandes Dias Lopes falou assim, nunca deixe de ter gabinete com seus discípulos. Pode ser muito grande, muito famoso, muito conhecido. Nunca deixe de ter gabinete. Porque só o gabinete ele vai te trazer o conhecimento do coração da ovelha. Então, assim, eu sempre Hum. fui apaixonada por pastorear pessoas, assim, né? Eu falo que hoje o púlpito, o microfone, é uma extensão daquilo que eu vivo no chão da igreja. Não sou uma pastora de internet, eu não sou uma pastora, assim, Sou de igreja mesmo, estar todo dia na igreja aconselhando, abraçando, conversando com as pessoas. Eu sou apaixonada por isso. Né? E aí, de tanto aconselhamento e tal, Deus começou a me dar, assim, muitas palavras e tal. Fiz um curso para mulher, vou lançar até agora. Fiz mentoria para mulher, porque elas me pediram, precisava ter um tempo com mulheres, assim. E tá apagando aqui a minha luz. Peraí. Eu E ia aí fiz dizer um para te curso. comentar sobre esse curso ou mentoria, alguma coisa da força da mulher também, né? Que tu tá Isso. fazendo. Eu fiz duas turmas de mentoria, mas eu quis fazer o meu curso, ele é muito a vida real, porque assim, o meu curso é o resultado de tanto que eu aconselhei as mulheres, eu consegui entender o coração da mulher, a necessidade dela.
Então, eu fiz um curso fundamentado em 4 pilares, que é o corpo, alma, espírito e família. Falo de tudo, falo de corpo, autoestima, autoimagem, falo da nossa vida com Deus, falo das nossas emoções, do nosso coração e falo de família, casamento, vida sexual, maternidade. Então, eu consegui fazer um resumo, né? Esse curso sai agora final do mês. E vou dar uma surpresa, dou um spoiler aqui, tem só 100 pessoas, né? Falo, gente, do negócio que eu não sei, Rafa, se eu falo, pensando. Porque Tu eu vou que lançar. sabe, né? Eu vou lançar no culto de mulher, mas enfim, já me perguntou assim, pastora, tem custo? Tem, né? Eu tive investimento. Mas nessa quinta-feira eu vou dar um presente para as mulheres, tá? Então fica aí só isso. Oh, Por então quê? tá. Porque o objetivo não é ganhar dinheiro, o objetivo é abençoar. Eu preciso que as mulheres, assim. É como se eu precisasse que as mulheres entendessem quem elas são, Rafa. Eu vejo que A tanta mulher sofre identidade, a sem identidade. identidade. Porque Tudo começa assim, na identidade. é. E são coisas assim da transformação que Deus deu na minha vida e depois o que aconteceu na vida dessas mulheres que eu fui aconselhando é como se eu conseguisse entender e falar assim, gente, às vezes é um detalhe no gerenciamento da vida, às vezes é um detalhe na rotina, sabe? Às vezes é um detalhe no descanso, Rafa, sabe? São coisas assim simples, mas que faz grande diferença. E para você poder construir uma vida forte, você precisa de pilares fortes, de alicerces fortes. Então, ele é um curso de pilar, ele é um curso de fundamento, sabe? Assim, um curso de vida real mesmo. Porque tu traz a palavra de Deus e esse curso ele é todo fundamentado na mulher de Provérbios 31. Porque, assim, a primeira ministração que eu dei para a mulher foi a mulher de Provérbios 31. Eu li um livro sobre ela, Corajosa, hein? corajosa, há muitos anos atrás. Eu olhava para essa mulher e eu dizia assim, Deus, essa mulher é uma utopia. Ela não existe, né? E aí eu fiquei fissurada nela. Eu só vou estudar essa mulher, porque ela é a mulher que a mãe fala pro filho, case com esta mulher. Então, ela é um padrão de mulher que o cara deve casar. Então, assim, Uhum. vamos conhecer a mulher, assim. Então, tu vai conhecendo os versículos, tu vai estudando cada versículo, né? Tu vai vendo, assim, porque e tem algumas coisas que são muito do Antigo Testamento que às vezes a gente não consegue entender, né? Ele fala ali que você deve ser como um navio mercante que traz de longe o alimento. O que é esse navio mercante? Eu fui estudar o que era o navio mercante. Ele é um navio que traz especiarias. Todo mundo esperava os navios mercantes porque eles traziam novidade. Então, a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher criativa, ela é uma mulher cheia de novidade. Que quando ela chega na casa dela, tá todo mundo esperando. Porque ela vai trazer a novidade fora. Ela é uma mulher dinâmica, criativa. Então, foi tudo baseado assim, né, nos princípios da mulher de Provérbios 31. Então, toda essa construção que eu trouxe até agora, né, foi que eu fiz aí o curso, mas que Deus foi me construindo assim, né, de maneira muito simples. E Deus quer a nossa simplicidade, Rafa. A nossa força está na nossa simplicidade, né? Eu acredito nisso. Cris, essa mulher de Provérbios 31 já deu tanta dor de cabeça. Já fez tanta mulher passar raiva, Cris. Aham. Até eu comentei uma vez, acho que num vídeo meu, que uma vez eu tava vindo do trabalho tão cansada, Cris. E eu sou faxineira aqui em Londres, tu sabe. Aham. E aí depois de eu limpar por 7 horas um clube de golfe cheio de banheiro, e tu chegar em casa e tu ter disposição para limpar o teu É, próprio banheiro, é, é pra matar, né? E aí eu tava no carro falando com Deus, e meu Deus, eu tô exausta. E ainda tenho o meu banheiro. De hoje não pode passar o meu banheiro. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo sobre a mulher de Provérbios 31. Aí teve um momento, Cris, que eu dei um grito no carro. Eu disse, pode parar por aí, porque essa mulher é uma escrava. Essa mulher, ela era uma escrava, vou ser bem sincera. Porque pra que acordar cedo daquela maneira? E fiquei discutindo com o Espírito Santo, mas não adianta, ele sempre ganha, né? No é, final teve muitas revelações, porque a gente tem uma imagem bem errada, assim, preconceituosa sobre a mulher de Provérbios, né? Pensa é, que tem que ser ela, tem que, tipo assim, a gente tem que se tornar aquela mulher, mas a isso. verdade é um modelo, como é que eu vou te falar? É o padrão, né? É o padrão. Olha, isso aqui Deus está dizendo, isso aqui é o padrão É, da mulher que dá certo, não é nem para me agradar.
É Isso, para funcionar bem, para a para gente, funcionar. para É, funcionar bem a vida, sabe, isso, tudo, a maternidade, a nossa casa, no trabalho, nós como seres humanos, né, assim, é, sociedade, relacionamentos, aquilo ali é o padrão perfeito que faz tudo funcionar bem. Não é que eu tenho que isso, me tornar a é, mulher de Provérbios 31, mas eu posso me inspirar nela, né, isso, acrescentar na minha vida é. vamos dizer, aquele padrão ali dela, o que ela faz, o modo que ela pensa, como ela age, né? É É porque a gente não isso. pode se comparar com ela, né? Uhum. Às vezes a gente se compara, a gente fala, eu não vou eu não vou fazer, ela é muito difícil. Mas ela é assim, o como, ela é o espelho. Então, assim, por exemplo, ah, bom, cada versículo é uma chave, né? Começa falando já do caráter, né? Que ela é uma mulher de muitas virtudes. Então, assim, isso é uma revelação pra gente. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede os meus olhos. Então, mulher cheia de virtudes. Então, é uma revelação dizendo, ei, mulher, você é cheia de virtudes. Tem, já começa dizendo assim. E aí, eu escrevi um livro dela, ainda não publiquei, mas eu preferi fazer o curso ao invés do livro. Mas eu começo falando assim, que quem tem que se achar primeiro é ela. Mulher virtuosa, quem a achará? Você nem se encontrou ainda. Nem você encontrou as virtudes que há dentro de você. Porque assim, quem é que vai achar? Então a gente sempre relaciona assim, quem é o homem que vai achar a mulher? Não é assim? Mas assim, mulher virtuosa, quem vai encontrar essa mulher? Você tem que encontrar essa mulher dentro de você. Primeiro é você. Porque o dia que você encontrar essa mulher dentro de você que existe, essas virtudes elas existem dentro de você, esses valores, né, como na parábola dos talentos, né? Algumas versões na versão NVT fala a do dinheiro, né? Não fala talento, fala dinheiro. Então assim, quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de valor, ou seja, Deus derramou valor dentro de você. Uns deu 5, outro deu 2, ou deu 1. Não importa a quantidade de valor, mas que existe valor dentro de você, existe valor. Então, nosso problema, Rafa, é que a gente vive, como eu falei lá no início, a partir das nossas dores. A gente vive a partir dos nossos traumas, não a partir do nosso valor. Então, qual é o valor que existe dentro de mim? E existe muita Isso. perseguição, né? Existem pessoas que... Os Eliabes da nossa vida, né? O Eliabe, quando ele olha para Davi, ele diz, Davi, o que tu tá fazendo nesse campo aqui? Porque eu conheço teu coração, Davi. O irmão, Eliabe, duvidou do caráter de Davi, sendo irmão, né? Então, assim, tem pessoas que vão duvidar do nosso caráter. Tem pessoas que não vão gostar da gente. Não vai acontecer a conexão, não adianta. Mas, assim, existe um valor dentro de você que é seu e você precisa seguir a partir desse valor. Né? Aí a gente vem às vezes com comparação. Eu nunca vou ser essa mulher de Provérbios 31. Eu era meio assim, porque eu achava ela meio assim, meio, Deus, essa mulher aqui, né? Ela é muito É difícil. impossível É alcançar o nível impossível dela. alcançar. Mas aí tu vai vendo que é detalhes. Por exemplo, era uma mulher. Quando ela fala assim, que ela acorda cedo, claro que o horário que eles dormiam antigamente era diferente da gente. Mas isso me fala não só sobre horário, me fala sobre organização. Ela tinha um horário para organizar. Então, muitos problemas, por exemplo, hoje a gente tem muita ansiedade, né? Todo esse negócio de ansiedade, eu falo para muita gente, muita ansiedade que a gente tem é pela falta de organização da nossa vida. Então, claro, você tá aí super atarefada, você vai ficar ansiosa porque não tá dando conta, não tá dando conta porque não organizou a vida, porque não gerenciou a Hum. vida. A preocupação, que é uma pré-ocupação, você fica pré-ocupada com coisas que você não pode resolver, com coisas que você não pode pisar no amanhã e resolver. Então, assim, Você viva não o tem hoje. controle, né? Não tem controle. E a mulher, né, mulher? Vocês aqui estão me ouvindo, mulheres. A gente não quer ter o controle de tudo? A gente quer controlar marido, o filho, casa, a vizinha, a mãe, o pai, o cachorro e o cavalo. A gente quer controlar tudo. Né? E não adianta, a gente não É. consegue controlar tudo. E a mulher é muito assim. A gente já vê que o homem já não sofre com isso, né? De querer controlar tudo, assim. Então, quando eu vou conversar com as mulheres, eu vejo, Rafa, que o nosso problema é tudo muito parecido. Eu não dou conta da casa. A maioria que tem filho pequeno, tipo assim, tô de saco cheio, tô muito cansada, tem hora que eu não quero brincar e tá tudo certo. E aí tem que estar assim pro marido, né? Tem que comparecer bem feliz ali pro marido. Então, assim, a mulher, tu vai ver os nossos problemas são todos iguais, assim, são muito semelhantes. E aí a gente tem que ser tratada, né, tudo nas nossas... Por isso que mulher falando com mulher é diferente, né? A gente sabe quais são as nossas É dificuldades, né? O que a gente tem que verdade. vencer. E a gente precisa de líderes, Rafa, assim, com esse coração, sabe? Mulheres que ministram, que falam com o coração. Porque a cura vem
da gente expor as nossas mazelas, as nossas feridas, as nossas dores, né? Aí a gente entende que é É só a tão graça. real isso, verdade. É, A gente se conecta tão mais rápido e fácil quando a pessoa ela se mostra real, sabe? Se mostra é. um filho de Deus, um ser humano, Ser sabe? Assim, humano. com as suas dificuldades, com as suas limitações também, com os Isso. seus problemas. A gente se conecta com pessoas assim que falam a verdade. E outra, o evangelho é tão simples, Cris, né? Deus, de Gênesis a Apocalipse, Deus falou É, só. é. Como é que pode falar? Deus usou, Deus levantou pessoas, Uhum. Deus usou pessoas na história ali de É, toda a Bíblia, pessoas cheias de falhas, isso. cheias de falhas e pessoas problemáticas e pessoas que ninguém confiaria, Uhum. sabe? Deus sempre apostando nessas pessoas, É, mesmo sabendo das dificuldades, das limitações é. dela. Esses dias eu ouvi uma pastora falando um pouco sobre Judas. Tu vê, a gente nunca ouve falar sobre Judas, né? O que Uhum. roubou ali, vendeu Jesus ali por 30 moedas, entregou Jesus por 30 moedas. Mas ele, tipo assim, desde o início, Jesus sabia que ele era ladrão. Isso. Ele já era E avarento desde o mesmo início, né? ele já era ladrão, É, avarento, né, é. egoísta desde o início, mas mesmo assim Jesus escolheu ele, Ele. né, no meio dos 12 e ainda colocou ele na função de cuidar do dinheiro, uma área que ele tinha problema. Aham. Mas aí, olha como ele é tão amoroso, dando uma chance, sabe? Não, É. tu é um traidor, tu é um sem vergonha, tu é um ladrão, mas eu ainda vou te dar uma chance Aham. de E tu, tu vai quem ser o sabe, tesoureiro da fazer. equipe. Tu vai ser o tesoureiro, tu é o ladrão, mas tu vai ser o tesoureiro da equipe. Sabe, Jesus Aham. sempre dando chance, sempre vendo o potencial na pessoa, o potencial para ela ser, sabe, aquilo que ele escolheu ela para ser. E isso é Exatamente. tão maravilhoso em Jesus, eu fico assim, ó, meu Deus, como tu é Aham. lindo, Senhor. Então a gente tem É. que mesmo falar, expor, né, que as nossas fraquezas, e olha, eu sou um ser humano, eu sou uma mulher que é mãe, é esposa, trabalha fora, até você sou Aham. pastora também, e tenho problemas, não sou perfeita. Sabe, a gente tá na Uhum. luta todos os dias, né, Cris? É. Não, esses dias eu ministrei na igreja. Último Elos eu ministrei na igreja, eu falei que eu sou uma pessoa super tranquila, assim. Eu não sou agitada, eu sou uma pessoa que ouço mais do que falo, eu sou super tranquila. E aí, eu tava esses dias saindo no trânsito, esses dias faz assim, uns 4 meses, 5 meses atrás, né? E tem como é que eu vou te explicar, assim, uma rua aqui na avenida, que a preferencial é tua, só que quando vem o cruzamento da avenida, tem uma plaquinha que tu tem que parar, porque aí a pessoa que tá vindo da avenida, ela é a preferencial, não tu, entendeu? Tu passa direto, Entendi. mas, enfim. E eu não sabia, tem a placa, eu não subi a placa. E aí eu falei que eu estava vindo e eu fui. Quando veio um caminhão da avenida, o caminhão jogou o carro para cima de mim, né? E eu acelerei, porque assim, eu tinha que parar. Mas na minha cabeça, ele estava errado. Porque ele era para ter pego a segunda pista e ele tocou em cima de mim o carro e eu fiquei nervosa e tá, enfim. E eu abaixei o vidro, Rafa. E eu peguei o carro e encostei assim, eu fui indo do lado dele e falava assim: Seu louco! Tu é mas berrando. Na hora eu assim, Senhor, depois eu assim, que ele nunca vai pra igreja, né? Pra minha igreja. Isso, tu é um louco! Você é um louco! E aí, aonde eu fiz essa curva, tem um posto de gasolina. Dentro do posto de gasolina, pra te ver o tamanho da gritaria que eu fiz. O cara falou assim, ó. Calma, moça! Rafa do Ah, céu. Na hora que o cara falou calma, moça, o Espírito Santo falou calma, moça, né? Me deu uma vergonha. Eu disse, Senhor, o que que eu tô fazendo? Parece uma retardada. E enfim, triste, né? Quando gritei, acontece isso. cheguei pro meu marido, eu falei, tu acredita que eu passei ali? E o cara tocou o caminho, daí meu marido olhou ele assim, tu sabe que tu estava errada, né? Ele assim, tu estava errada?
E eu falei, não, mas se ele viu que eu tava errada, ele devia ter parado dele assim, tu sabe que ali tu tá errada, né? E na hora me deu uma vergonha. Primeiro que eu tava errada, achei que tava certa. E segundo, pior, né? Eu gritei assim, gente, abaixei o vidro e comecei a gritar, seu louco, e seu louco, e seu louco. Tu é um louco, né? E aí eu contei isso numa pregação. Se eu te falar que de toda palavra que eu ministrei, as mensagens que eu recebi foi desse testemunho que eu falei. Tipo assim, pastor, é tão bom saber que tu também desequilibra. Deu assim, gente. Sim, eu desequilibro, né? Mas assim, Olha, não, né? pode terminar. Não, mas Não, a gente tem que se agarrar na graça. só. Tem que se agarrar na graça É, 24 horas. é. Ontem, porque assim, ó, eu vou ministrar na nossa igreja daqui do sábado que vem. E aí eu acordo muito cedo para trabalhar. Chego em casa, eu não tenho. Eu preciso ter um cochilo, mas Aham. eu tô tendo problemas com insônia. É porque acho que é por causa do meu sono errado, da minha, sabe, da minha hora de dormir Aham. errada. Eu durmo pouco e a minha mente cansada. E eu não tô conseguindo dormir nem quando eu chego do trabalho antes de pegar o Oliver da escola, de uniforme mesmo. Eu deito no sofá de tênis e tudo, porque é a única horinha que eu tenho. E aí Aham. eu tento e não consigo. E eu venho nesses dias assim, ó, eu venho há meses assim. E eu tenho falado com meu marido, eu disse assim, ó, eu vou a qualquer momento ter um piripaque, porque Isso. eu não tô dormindo nada. E aí eu penso, que hora que eu vou estar assim tão disposta para ter o meu momento aqui com Deus, preparar a palavra. Eu disse, Deus, tenha misericórdia da minha vida, porque eu ministro semana que vem e eu preciso passar a palavra, meditar e, sabe, memorizar o que eu vou falar. Eu tenho essa necessidade de memorizar da primeira linha até o final a palavra que eu vou ministrar. E aí ontem eu tive um tempo, o Oliver ficou lá embaixo na sala. E Aham. eu disse, eu vou pro quarto, Oliver, fica aí vendo TV. E eu vou pro quarto passar mensagem, orar um pouco, pelo menos 1 hora. E aí, guria, quando eu tô aqui no quarto e eu tava lendo a palavra, e eu falo também em voz alta, sabe? Aham. Pra decorar, porque eu preciso decorar. E eu tava aqui, fogo aqui descendo, né? Eu disse, Jesus amado, que maravilha essa palavra. De repente, o Oliver abre a porta, me interrompe. E eu, no meio da ministração, paro as paredes, tá? Aí eu digo, Oliver, a mamãe falou que não vai entrar aqui, Oliver. Tá, beleza. Daqui um pouco eu voltei, porque daí como é que eu vou me concentrar? Eu já tô Isso. exausta. Eu já Aham. não. Aí tu perde o raciocínio daquilo que Deus estava te dando, sabe? Aham, E aí entendo. eu tô ali, aí eu reajo de novo e começo de novo. Ah, tá, essa palavra aqui, Senhor, e vou anotando e vou falando, aquela palavra. Ele me abre a porta de novo para dizer assim, ó, mãe, eu vou fazer cocô, tá? Olha, mas foi tão. Tá, só que eu tô Vai, só vai, esgotada. né? Eu, eu disse, vai fazer cocô. Eu dei um grito furiosa. Ele ficou assim, ó. Aí eu peguei e disse assim, ó, viu, Jesus? Aqui acabou. Como é que eu vou pregar semana que vem? Porque a culpa já vem, né? A condenação já vem. É. Olha aí, ó, que boa Aham. crente que tu é. Vai É. pregar o quê, Isso. laça? Vai falar o quê? Olha o Revela, grito mãe. que tu deu com o teu filho. Gente, acabou pra mim. É, é. Eu não consegui mais orar. Eu fiquei com aquela culpa, mas orando, né? Aham. Deus, a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na minha. Aí eu chamei o Oliver, Oliver, perdoa a mamãe, é que eu tô cansada, com sono. E eu falei que era importante esse único Aham. momento. Aí pedi perdão, fiquei pedindo perdão até no outro dia, de tão mal que eu fiquei. Mas assim, ó, a gente é ser humano, sabe? A Sim, gente é. é graça, é graça, é graça. A gente tem que se apegar. Deus, É. a tua graça me basta. Como tu falou, Deus não quer perfeição. É. Deus quer que a gente seja sincera
E Isso. fale isso e creia também no perdão dele, sabe? É, Porque eu já peço perdão hoje em dia, entendendo a minha identidade, né? é. Eu já peço crendo que eu sou perdoada, entende? O Aham. perdão dele está na minha vida. E o É. que começar a me constranger demais, a me abater demais, já não é o Espírito Santo. Não, É a culpa, é o diabo querendo me condenar para isso. eu focar na condenação, na culpa e No não erro, cumprir o né? propósito. Isso É, no erro e não isso. cumprir o propósito que Deus tem para minha vida. Então eu foco na graça. Não é fácil, mas foca na graça, amada, porque a gente é ser humano, nós somos seres humanos Ah, e sim. vamos É. errar, né? Vamos errar, mas levanta a cabeça e pede perdão Não, e vida que segue. Meu Deus. eu, é bem isso, Rafa. Eu tenho uma ministração de um culto de mulher também, que a culpa não é o meu lugar, o tema da ministração, que eu falei sobre isso, assim, né? Porque, assim, a gente não pode. Muitas mulheres que às vezes vêm confessar pecado, vêm falar alguma coisa, e elas falam assim: ah, será que Deus vai me perdoar? Eu recebo muito essa pergunta. Eu fiz tal coisa, será que Deus? Eu falei assim: Deus não vai. Deus já, né? Ele não vai, Ai, ele já. adoro. Então, assim, ele já é uma coisa do passado, ele já fez. Então, assim, mas será que Deus me perdoa? A gente já tem que entender o perdão, porque, para mim, essa frase de Paulo, quem tá aí, né, ó, 2 Coríntios 12, que Paulo vai falar do espinho da carne, que é muito conhecido, é muito famoso, mas essa frase para ele, assim, a tua graça me basta. Porque não é sobre mim, não é sobre a minha perfeição, sabe? Não é sobre o que eu sei fazer, não é sobre isso. A tua graça me basta. Quando eu comecei a ministrar a palavra, Rafa, que eu tinha muita vergonha, tinha medo, timidez e tal. E aí, teve um culto, eu lembro que teve um culto, e aí vem muita culpa, vem medo, vem insegurança. E eu tinha muito medo do que as pessoas iriam pensar. Não sei se tu já teve esse medo, assim. Ai, mas o que as pessoas vão pensar? Eu sempre tive muito esse medo. Quando eu ministrasse, ai, vai que eu prego alguma coisa errada. Ai, vai que eu conjugo um português errado. E depois eu vou me assistir, eu conjugo português errado, tem coisa que eu falo errado, enfim. E aí eu li um livro da Ávila que fala que é mais forte que a sua luta. O nome desse livro. Foi um livro libertador. Ela ensinou a fazer uma oração. E ela falou assim nesse livro: você decide com quem você faz parceria. Se você faz parceria com o medo ou se você faz parceria com o Espírito Santo de Deus. E eu lembro que teve um culto que eu ministrei e eu falei assim: eu não vou mais ministrar, eu não quero mais ministrar. E eu fui para dentro da minha sala, a gente tem uma sala antes de chegar no palco, assim, uma salinha. E eu comecei a orar, eu dizendo assim: ó, Deus, a partir de hoje eu não faço mais parceria com medo. Eu não faço mais parceria com insegurança. Eu não faço mais parceria com acusação. Eu não faço mais parceria com o meu passado. Eu faço parceria com o Espírito Santo de Deus. Porque a tua graça sobre a minha vida é sobre ti, não é sobre mim. É sobre a tua palavra, não é sobre o que eu vou falar. Então, naquele dia foi assim. Eu me auto-libertei, né? Como se só faltou eu botar a mão na minha cabeça, eu cair processo e eu me libertar. Porque foi tipo assim, eu tava ali, Senhor, Entendo. eu, sabe, assim, me repreender do mal que havia em mim. Né? Eu dizendo assim, eu não faço parceria com esse medo, eu não faço parceria com essa acusação, com essa insegurança, e eu faço parceria hoje com o Espírito Santo de Deus. Porque tem momentos, mulheres, que você tem que se levantar e você tem que se decidir, né? Com quem você vai fazer parceria. Porque assim, pecar a gente vai, errar a gente vai. Se a gente viver no campo do erro, no campo da acusação, né? Ou com os haters, né? Esses dias eu postei um. Eu ainda falei pros meninos ali que me ajudam no marketing. Eu falei assim, ai, gente, eu ainda tenho que trabalhar esse meu lado. Eu postei um vídeo e veio um hater, né? E aí eu fui lá, um Reels, eu postei um nugget, né? Um nugget, tipo um Reels, assim. E aí eu postei e tal, veio um hater, falou uma coisa, eu fui lá e tirei. Eu disse assim, mas não era pra ter tirado, deixa ele. Deu assim, pois é, eu ainda fico assim, ai, sei lá, uma pessoa vem. Então a gente tem que saber lidar com isso, né? Porque tem pessoas que vão ser usadas por Satanás mesmo para roubar o teu propósito, né? Então a gente vai ter que se posicionar e não fazer parceria com medo, com acusação, com o erro. A gente tem que fazer parceria com o Espírito Santo de Deus, né? Cris, quanto mais a gente se posiciona, quanto mais a gente é autêntica, Isso. mais os Se haters levanta, vão né? surgir. Porque É. olha, tu falou aquela hora de Davi ali, né? Olha como ele era autêntico, Cris. Isso. Olha como ele sabia quem ele era em Quem ele Deus, era. quem Deus era. Ele já Isso. chegou ali dizendo: olha, aqui
O que esse É, cara tá falando do nosso aham, Deus Israel? E aí o que aconteceu? O irmão dele, o que o irmão dele falou? Ah, daí tu é um presunçoso, tu é um interesseiro, tu quer isso. aproveitar a oportunidade. É a pessoa ser autêntica, vai ter Aham, um irmãozinho do lado para querer jogar isso. água ali, abafar o teu fogo, É, mas a gente tem que isso. continuar. Tem que É. continuar mesmo. Tu falou que tu se autocorrigiu, né? Eu não era nada corajosa, ainda estou no processo, mas estou muito melhor. Só que eu também, para fazer live, para falar, eu recusei convites da minha igreja. O meu pastor ficava, Rafa, É, prega para nós, porque Deus te chamou para isso, a gente vê isso na tua vida. E eu dizia, não, na igreja, não é. não, É. não, fugia. Aí um dia, Cris, eu comecei a orar e me apossar daquela passagem que fala que Deus não nos deu o espírito de covardia, de timidez, né? Tem várias traduções ali, Aham. mas de coragem, de moderação. É. O espírito que está em nós é corajoso. Então, se ele é corajoso, eu também sou, porque ele vive na minha vida. E eu Uhum. comecei a declarar: eu sou corajosa, eu sou corajosa. E eu ia, encarava com medo mesmo, sabe? A gente tem Isso. que, vai com medo mesmo. Mas Confia vai. em Deus. É. Eu É. comecei a dizer sim, Cris. Eu falei, É. Deus falou para mim, Rafaela, para de dizer não. Isso. Eu não quero mais que tu diga não. Eu com medo, eu nem pensava duas vezes. A pessoa me convidava, eu dizia sim, sim, Uhum. E sim. depois ia E sofrer, eu não. né? E depois eu pensava, meu Deus, e mensagem agora? E sabe, aquele início, falta de experiência. Deus Isso. vai dando, tu tá ali disposto, o Espírito Santo vai te capacitando, porque tu É. falou já isso, Cris. Não é nós, é o Espírito Santo que faz. E aí, Cris, tem uma canção da Bethel Church, You Make Me Brave, né? Uhum. Tu me faz corajosa. Cris, eu ligava, essa música marcou esse processo, porque eu ligava ela no carro e eu gritava, You make me brave! Sabe, tu me faz É. corajosa! Tu me faz corajosa! E eu, Isso. até aqui, até hoje, Cris, onde eu tô, eu ponho essa canção, tu me faz corajosa! Eu declaro sobre a minha vida aquilo que Aham. Deus diz ao meu respeito. Sabe? Eu não Isso. alimento eu não vou conseguir. Ai, mas o que eu vou falar? Eu vou O que vão conseguir. Não pensar? tem o É. que É. vão O que pensar. vão Ai, o pensar? que. É. Olha, As quando pessoas são eu. muito travadas nisso. O que vão pensar? Isso, Cris. O que vão Aí tem pensar. gente que fala assim, Quando ó, eu. ah, tem gente que fala assim, ai, Fala, mas pode vão falar. pensar mal de mim. Eu falo, vão. Vão pensar. Vão pensar fazendo ou não. Aí, É. aí quando eu comecei aqui na internet a postar, eu chamei a minha editora dos vídeos lá e falei, olha, eu quero que tu edite isso para mim. Eu comecei a me posicionar, sabe, Cris? Fazer o que estava ao meu alcance. Não, eu posso fazer isso, então eu vou fazer Aham. vídeo, então eu vou fazer live. E aí, quando eu comecei a me posicionar no meu propósito, no que Deus tem para Uhum. mim, as coisas começaram a acontecer, Cris. Deus começou a É. trazer, sabe, para o meu caminho. E outra, quando a gente se posiciona, é onde a gente passa credibilidade, sabe? A Uhum. pessoa, a pessoa sente a tua posição, sabe? Isso. A tua confiança, sabe? É. Entende? A tua autenticidade, é isso? É, Autenticidade, autenticidade, é. autenticidade. A pessoa sente isso, ela absorve mais o que tu tá falando. Entende? É. Ela presta atenção mais no que tu tá falando do que quando tu tá se tremendo toda, do que quando tu tá medrosa, sabe? A gente tem que se Isso. posicionar. Não, Deus me chamou para pregar a palavra, é isso que eu vou fazer, é isso É. que eu sou. Aí a pessoa um dia perguntou para mim, o que que eu coloco nesse post? O que que tu é? É porque eu não sou pastora, Cris, né? Não tenho esse título de pastora. E aí eu não gosto que me falem que eu sou influencer, porque não é o que Deus me chamou para ser. Aham. Influencer vamos dizer, de mostrar produtinho, mostrar roupa, eu gosto disso, mas Deus falou para mim, tu é uma ministra da palavra. E eu Aham. peguei com a mão tremendo ali, escrevi, pode escrever, ministra da palavra.
Eu tenho que me posicionar naquilo que Deus me Isso, chamou. Eu não preciso aham, ter medo. Deus me chamou para isso, sabe? É isso, isso. glória a Deus. Ai, que linda, isso aí, isso aí. Precisamos de mulheres assim. Precisamos. Deus está levantando mulheres assim. Deus está levantando. Né? Hoje eu estava conversando pela mãe com meu marido, ele assim, tu tem que fazer alguma coisa e trazer mulheres, não sei o quê, porque a gente está vendo esse movimento assim do resgate da mulher de Deus, da mulher cristã, né? Da mulher que ama a família, que ama a casa, que está resgatando esses valores. Ao mesmo tempo que tem uma mídia, né? O tempo inteiro tirando o valor da mulher, jogando a mulher assim por um campo, meu Deus do céu, não sei onde ela vai parar. Deus está levantando essas mulheres dizendo: volta, né? Volta para o coração do Senhor, volta para casa, volta para o teu lugar. E, enfim, Sim, maravilhoso. Alguma mulher tem alguma verdade, Cris. pergunta, né? Não sei se tem É, alguém se aí. alguém tem alguma pergunta Alguma relacionada ao que a gente está pergunta? falando, ou sobre o curso que tu vai estar dando também, né? Vai ser online, né, Cris? Vai ser online. Eu vou liberar. Eu não tenho aqui a minha agenda, mas é na terceira quinta. Deixa eu ver a agenda aqui. Eu acho que é dia 18. Mas enfim, na terceira semana, daqui 2 semanas, tá? Daqui duas Tá. semanas, Eu na vou dizer os. sexta-feira. Pode terminar, desculpa. Te Na cortei. sexta-feira eu abro o link, eu vou botar o link lá no meu perfil e deixo lá eu vou deixar fixo lá o link, assim. Porque eu quis fazer algo que, quando uma mulher precisar, se ela precisa de conselho, precisa de direção, eu tenho um material para dar para essa mulher, entende? Vão ser mais ou Sim, menos, é eu um quero. curso, tem mais ou menos 40 aulas. São Uhum. aulas de 8 a 10 minutos. São aulas pequenas, vai ter mais ou menos umas 40 aulas, assim. Que bênção, gente. Olha que oportunidade para aprender, gente. Hoje só É. não cresce em Quem não quer? conhecimento. É. Quem não quer, porque tá tudo aí, ó. Eu quero dizer para vocês aqui que estão me acompanhando, clicar aqui, ó. Aqui no meu nome tem o nome da pastora também, Cris. Se eu não me engano, é assim que funciona. Clica nela e acompanha o Instagram dela, que tu tá sempre postando mensagens Uhum. ali agora, É. né? Da Sim. igreja, ministrações. Eu até quero fazer agora uma Ah, sequência de lives. Estou me planejando para começar semana que vem. Mas eu quero fazer uma sobre a mulher, as mulheres da Bíblia. O que as mulheres da Bíblia nos ensinam, né? O que a gente tira de lição sobre cada uma, assim, né? Por quê, né? Quem é Ruth, né? Quem é quem é ai, Esther. faz, que maravilhoso, É, gente. Adoro falar sobre as mulheres da Bíblia. adoro também. Então, eu quero fazer essa sessão de estudo, sabe? Sobre as mulheres da Bíblia também, assim. Aí eu Ó, a comunico. Rita falou, a Rita Não de tá Porto aparecendo Alegre. para mim, Rita, sabia? Não o tá que? As aparecendo. mensagens? Não tá. Meu Parou Deus, na agora eu não Fernanda. entendo. Parou assim, ó. Fernanda Nascimento entrou. Foi a última. Oh, Mas enfim, não tá aparecendo para mim, que pena. Escreve. Eu vou escrever então, aqui, tá? Peraí. Oi. Deixa tá eu botar bom. aqui Ó, oi. gente, acompanha a pastora Cris no Instagram dela, que ela vai estar compartilhando o link do curso dela, né, Isso. pastora? Como acessar o curso. É. Lá no canal vai estar todos, né, valores ou como Isso, é. acessar. Aham. Acompanha o Instagram dela, tá? E eu acho, pastora, que a gente vai ter que acabar, né? Já tomar uma Isso. hora, 1 hora já né? passou, né? Qual é a pergunta? Eu quero a Passamos. pergunta. Só falar da Não, era pergunta. sobre o curso. Ó, o curso Ah, vai ser pago, outra depois. Eu sou de Porto Alegre, como vai funcionar o curso? Eu não sei, online. É. tu acabou de falar, né? Online vai ser 40 aulas, Isso. aulas de 8 a 10 minutos. Isso. E vai ter um custo, mas aí é Então, bem assim, é mais barato do que a última rasteirinha que tu comprou. Vou falar uma coisa sobre isso. Eu falo muito para as pessoas, tá? Não porque eu tô lançando um curso, tá? Porque eu sempre pago curso, eu livro, enfim. Eu falo para as pessoas sim, assim, ó. Quando alguém fala assim, ó, ai, eu vou comer uma pizza, R$ 80 uma pizza. Mas na hora que a pessoa vai comprar um livro de 50, ela fala, ah, eu não tenho dinheiro. Daí tu paga R$ 250 aqui no Brasil, R$ 200 para fazer o cabelo. Loiras. Aí, R$ 80 um livro. Ah, eu não tenho dinheiro. Entende? Então, assim, o eu não tenho dinheiro. E assim, gente, é unha. A minha unha eu pago R$ 90. R$ 90 é um curso, gente, às vezes, entende? Então, às vezes, assim, a gente não meu tem dinheiro para Deus. algum. A gente não dá valor para algumas coisas
E, enfim, é porque eu dou muito valor para conhecimento. Eu sempre fui de ler muito, de Meu estudar Deus do muito. céu, se o Tô mundo fazendo segunda soubesse o faculdade. quanto. Gente, o quanto a É, mentalidade muda, gente, a mentalidade mudando. Através ali da palavra, renovação da nossa mente, eu muda não compro todas dinheiro para as conhecimento. áreas. Ó, Tu eu tá fui numa conferência certíssima. agora. Eu fui numa conferência agora, eu e meu marido. Passagem, hotel e tudo para Brasília. Mas a inscrição era R$ 1.000 cada um, Rafa. R$ 1.000 cada um. Eu pago sem dó. Entende? Com assim, né? Não é barato, gente. Não é. Ai, tu tem dinheiro? Não tenho, gente. É com muito sacrifício. Mas é porque, assim, 3 dias de tanto conteúdo que mudou, que acelerou a minha vida em 5 anos o que eu recebi de conteúdo. Então, as pessoas são muito preguiçosas para investir no seu conhecimento. Então, compra Nem livro, me gente. fala. É isso que, enfim. Eu não tinha Investe, o hábito investe o de teu ler, conhecimento. não tinha o hábito de, É, né? E aí Deus falou, minha filha, acelera aí, porque é só acelera. através do conhecimento Que tu vai ter que as acesso. áreas da nossa vida mudam. É, Agora, é. Cris, até eu vou entrar aí no curso, porque adoro, primeiro que te adoro, sei que tu tens uma palavra e eu amo, tudo para mim agrega, Cris, Isso sabe? é, É maravilhoso. é crescimento. Cris, obrigada. Olha, fala, pode falar, vai. Não, é só terminando. Tem lugares que a gente só vai ter acesso com conhecimento. Precisa de conhecimento. Isso, Beijo. falou Te tudo. amo, tá? Gente, Vamos nos ver em obrigada por dezembro. todas que estiveram aqui. E, pastor, a gente se vê em poucas semanas, meu Deus. Tem Ai, que café na tua alegria. igreja? Me conta se tem café lá Tem, dentro. tem uma Ai, cafeteria de Deus. maravilhosa. Tu vai conhecer uma cafeteria. Sou suspeita, mas é a melhor de Criciúma. Depois tu vai me dizer. Fechou, minha filha. Café, igreja, vou conhecer vocês, estou feliz demais. Ai, que Obrigada, tá, bom. pastora, por ter Beijo. disponibilizado o tempo. Te adoro. Obrigada a todas vocês que estiveram aqui. Até a próxima, tá? Um Beijo, beijo, beijo. gente. Tchau. Tchau, minha linda. Deus Tchau, abençoe. tchau.